Mas minha saudação a todos, então, em nome de Jesus. Hoje estamos aqui na nossa live da quarta-feira, né? Quarta-feira, vamos estar fazendo então o regalo da mensagem do Café com Cristo. É uma mensagem que tem toda quarta-feira, às 8h30 da manhã, no canal da Rádio e TV Menorá, né? E foi falado sobre a importância da mobilidade, né, de nós cristãos sermos ágeis. Então, eu diria que está falando sobre obras. Então, eu botei o título assim: é pela fé que opera a única obra viva de Deus, né? Então, Deus não nos chamou somente para nos salvar, né? Ele quer usar. Para isso que ele chamou cada um de nós. Vamos estar vendo esse tema hoje, então, sobre a importância da obra, né? A obra única de Deus. Então, vamos começar fazendo uma leitura de João 6, do 27 ao 29. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Amém? Chegando mais irmãos aqui. Glória a Deus, irmão Sullivan. Seja bem-vindo, irmão Sullivan. Vamos ler mais uma passagem. Vamos ler João 15:16. João 15:16, uma passagem que a gente conhece bastante. João 15:16, que fala assim: não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Vamos ler uma última passagem, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2. 1 Tessalonicenses 1, 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar. Vamos ver o 3 também. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, convidar a irmã Luzia a fazer a oração inicial. Depois, então, vão estar ouvindo 2 cânticos. Amém? Amém, irmãos? Vamos orar então, em nome de Jesus. Grande Deus e eterno Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor, nesta noite, Pai, estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, Pai, em primeiro lugar, Senhor, para que nós podemos, ó Pai, te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, ó Pai, porque muitas das vezes, ó Pai, nós temos colocado o mundo, Pai, em primeiro lugar, Senhor. Deus, nos perdoa, Senhor Jesus. Pai, nos ajuda, Senhor, a ficar firmados na rocha, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina, Pai, a ser grato e em tudo, Pai, nós viemos dar graças a Ti, Pai. Porque a Ti a honra e a glória, Pai, todo louvor e toda adoração seja dado somente a Ti. Deus abençoe os meus irmãos, ó Pai, irmãs que estão nesta live, Pai, nesta noite. Pai, vai de encontro a cada um deles, Pai, nos seus lares, ó Pai querido e amado. Vai fazendo, Pai, derramando, Pai, o Teu fluir sobre essas famílias, Pai, sobre esses lares representados, ó Pai querido e amado. Deus, Tu sabes, ó Pai, o que cada um de nós necessita, Pai, qual é o milagre, qual é o toque, Pai, qual é a unção que precisamos, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai. Opera grandiosamente, Pai, poderosamente, Pai. Se é cura da cura, Pai. Se é salvação da salvação. Se é renovo, principalmente renovo, Pai. Vem, Senhor, está, Senhor, nos renovando, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, abençoa também aqueles, Pai, que vão assistir esta live, Pai, através do aplicativo Pão de Judá, através do aplicativo Pai YouTube, Pai querido e amado. Pai, em nome de Jesus, Pai.
Que cada um que tiver, Pai, assistindo esta live depois, Pai, que o Senhor venha, Pai, grandiosamente e poderosamente, Pai, estar operando, Pai, o teu fluir na vida desta pessoa. Que o teu espírito de entendimento, de amor e de paz e de sabedoria venha estar sobre essas pessoas, ó Pai. Que a tua unção, que o teu poder venha estar sobre essas pessoas, Pai. Pai, abençoa esta live, Pai querido e amado. Em nome de Jesus, Pai, abençoa os louvores, ó Pai querido e amado. O levita também que vai louvar, Senhor Jesus. Pai, muito obrigado pela tua palavra que foi dita agora, Pai querido e amado, porque o teu alimento, Pai, é lâmpada para os nossos pés. Deus, em nome de Jesus, Pai, traz mais pessoas, ó Deus, para estar ouvindo esta live, Pai querido e amado, estar ouvindo a tua palavra, Pai querido e amado, em nome de Jesus, Pai, porque nós sabemos que só o Senhor cura, liberta e restaura, Pai. Sabemos que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, meu Deus. Quem vem a mim, Pai, jamais é lançado fora, está escrito na tua palavra. E quem de mim se alimenta, por mim viverás. Então, que nós viemos estar, Pai, continuando, Pai, se alimentando de Ti, Pai. E que a Tua graça venha estar sobre nós transbordantemente. Abençoa a liderança, Pai, desta live, em nome de Jesus, a sua casa, a sua família. Que o Senhor venha estar trazendo renovo e sabedoria, Pai querido e amado, para poder Ele estar, Pai, guiando as Tuas ovelhas, ó Pai, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, ó Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos, irmãos. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Sigam seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, eu o sustentaria, restauraria. Não te prostres ante o teu ego, nem haja no meio de ti outros deuses. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó minha igreja. Se me escutasses, ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, eu o sustentaria, restauraria. Por que gastais naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma viverá. Vinde a mim, todos que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Tomai
sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto perto está, porque os teus pensamentos e caminhos não são os do Senhor. Vinde a mim, todos que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, porque sou manso e humilde de coração. Amém. E o Senhor tem uma palavra para nós nessa hora, que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 3. Vamos olhar e vamos orar, ler essa palavra, prestando muita atenção naquilo que o Espírito Santo deseja iluminar nossas mentes nessa noite, para nossa edificação. Vamos ver se tocamos aquilo que Deus, através do Espírito, usou aqui o apóstolo Paulo para relatar a nós o que estava acontecendo numa igreja, na igreja de Tessalônica. Vamos ler. Recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar sobre essa partezinha do versículo que diz operosidade da vossa fé. É interessante essa palavra que o Espírito Santo usa Paulo para usar esta palavra operosidade. Isso significa que naquela igreja, a fé em Cristo Jesus, daqueles corações, daquelas almas, era tão intenso que a fé em Cristo Jesus movia aqueles membros a trabalhar, a agir pela força do Espírito Santo. Tem um texto que está no livro de Tiago, no capítulo 2, no verso 14 em diante, diz assim que a fé sem obras é morta. Nós sabemos que a palavra fé tem várias maneiras de descrever o que é a fé, de conceituar o que é a fé, mas eu gosto muito desse versículo, que é uma confiança inabalável no falar de Deus. O falar de Deus está na Bíblia. E tudo que Ele diz para mim, e eu já conheço, eu tenho que confiar. Confiar é fazer o que a palavra nos ordena. Deus tem ordenanças para nós. Agora, se eu vou obedecer ou não, esse é um problema totalmente meu, pessoal. Se eu obedeço, eu recebo os benefícios
que já são prometidos por Deus para este momento. Eu recebo os benefícios de estar me preparando para o futuro e recebo as bênçãos de Deus imediatamente. Então, a fé que os tessalonicenses tinham em Cristo era tão grande que a fé deles tinha muitas obras. Mas essas obras só existiam porque eles amavam a Jesus Cristo. Eles respeitavam a Jesus Cristo. Eles obedeciam a Cristo Jesus. Todas aquelas ordenanças que o ministério da palavra do apóstolo Paulo liberou nos ouvidos e nos corações daqueles membros daquela igreja foi tão forte e eles se converteram rapidamente dos ídolos para Deus. Está escrito isso mais à frente. E era uma igreja cheia de problemas e tribulações e perseguições, mas eles eram firmes na fé. Não sei se os irmãos lembram, teve agressões, teve perseguições, intimidações de Satanás por meio dos religiosos, mas eles não diminuíram o teor da sua fé. Eles ficaram firmes, inabaláveis nas promessas de Deus e na obediência a Deus, no cultivo da fé, na adoração a Cristo. Eles continuaram dando um testemunho de conduta da ressurreição de Cristo e da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo. Porque se eu e você temos fé no coração, e esta fé é genuína e é pura, e é a fé que descreve a Bíblia, você não recua diante de nada nesse mundo, não importa a circunstância, não importa a experiência que você vai ter, não importa os danos, as perdas, não importa o nível de vergonha que você vai passar, você não nega Jesus Cristo. Na tua conduta, no teu procedimento, no teu falar, você continua firme na fé. Porque essa confiança inabalável nas palavras que Deus colocou em nossos corações produz grandes obras, muitas obras. E essas obras são verdadeiros testemunhos da ressurreição de Cristo e da morte e da ressurreição de Cristo. São verdadeiros testemunhos. Então, quando me relaciono com os meus irmãos, eu não posso falar palavras que vão agradar eles, eu tenho que falar as palavras que é de Deus para eles. Eu não posso estar gostando mais de alguns irmãos e repugnando outros, né? Então, eu sou sectário, e isso aí não é fé, isso é racionalismo calculista. Se esses aqui me fazem bem, eu quero, na minha volta, eu vou ajudar, eu vou gastar minha vida para eles. Não, mas onde é que está a nossa fé em Jesus, que ama a todos sem acepção de pessoas? Isso não é fé? Esse tipo de relacionamento que hoje nós temos no corpo de Cristo, nós só tratamos bem aqueles que nós amamos, que temos uma comunhão, uma afinidade. Nós temos que tratar bem todos. Nós temos que ser parelhos no tratamento. Então, a fé, ela tem muitas obras. Agora, se uma pessoa tem obras e não tem fé, as obras é morta. Tem pessoas que não respeitam quase nenhum dos versículos de Jesus Cristo, que não mostra em nenhum momento a submissão, o temor de Deus, que não tem o amor pelos irmãos, mas tem uma grande atividade na igreja, mas ele manipula os irmãos, ele julga os irmãos, ele tem um procedimento totalmente incorreto e inadequado conforme os mandamentos e ordenanças de Jesus. Tais pessoas
Tem obras, mas não tem fé. Então suas obras são mortas. Suas obras são mortas. Porque as obras são consequência da minha crença, da minha adoração, da minha dependência. Se eu dependo de Cristo, eu tenho fé genuína, minhas obras são do Espírito. Agora, se eu tenho fé em mim, as obras não são de Deus, são mortas. Se as obras não são de Deus, são obras mortas. E como nós estamos na vida da igreja enganados, iludidos a respeito deste grande erro que estamos cometendo. Muitos irmãos chegam para mim e dizem, eu levanto tal hora, eu faço isso, eu faço aquilo, tal hora eu faço aquilo, tal dia da semana eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquele outro, tenho aquele outro. Mas estão sempre com comportamentos condenados por Deus. Eles manipulam, eles mentem, eles iludem os outros para conseguir as coisas que querem. Se chega a pessoas que estão fora do clube dele, ele não atende, ele não ajuda. Ele não tem compaixão dos bebês, das crianças espirituais. Ele só atende aqueles que geram benefícios para ele, conforto para ele. Então, esse é o tipo de obras que são extremamente humanas na igreja. E essas pessoas que fazem essas obras humanas, só Jesus pode julgar. Agora dá para ver quem tem obras vivas, são aqueles que as suas obras são provenientes de uma mortificação da carne, de um negar da vida da alma. Consequentemente, essas obras são vivas. Olha aqui, por que a operosidade da fé genuína dos Tessalonicenses? Por quê? Porque eles, a abnegação do vosso amor, eles se negaram como pessoas. Eles deixaram de se amar. Eles deixaram de se preocupar com eles. Aquelas frases que a gente ouve há tantos anos. E eu? Como vou ficar? Mas, e eu? Para mim? Isso não teve mais neles. Porque eles deixaram de se amar, porque começaram a amar Jesus no lugar deles. Eles não estavam mais preocupados com eles. Quando nós temos descontrole de temperamento, sabe qual é a causa disso? Quando nos iramos, amor próprio. Agora, se a tua ira, a cólera, vem porque você vê o diabo enganando, iludindo pessoas, e você toma atitudes drásticas contra Satanás, essa ira é santa. Agora, porque você perdeu, porque você não foi visto, porque você se sentiu rejeitado, porque você se sentiu ofendido e você se irar, essa ira é do homem. Isso não é de Deus. Então os Tessalonicenses, esta igreja é uma igreja muito preciosa para nos examinar, para todos nós examinarmos como foi o recebimento da palavra de Deus. Foi com grande tribulação. Eles estavam em grandes dificuldades. Eu acho que Deus deu as coisas muito fácil para nós. Eu creio que Deus falou, anos, e nós não ouvimos.
Deus se mostrou e nós não enxergamos. Eu creio que isso desapontou o Senhor. Creio. Muitas pessoas que eram para ser mestres, cheias do Espírito Santo, fluente de amor divino na igreja, de vida, hoje ainda estão nos estágios da carne. Estão liberando muita carne na igreja, visivelmente. Estão entretecidas com o mundo, com seus interesses particulares. E o reino de Deus jogado de lado. O que importa é Ele primeiro, depois Cristo. Só que a mensagem de Cristo não é essa para nós. Ele te comprou com o sangue dele. E disse, tu é meu, glorifica-me no teu corpo agora. Mas você não fez isso ainda. Se não fez, a coisa vai ficar feia. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém, irmãos. Então, falando hoje sobre obra, né? Estamos falando da obra. E quando a gente fala da obra, a gente acaba falando do quê, né? Dos frutos, né? Porque para eu fazer a obra de Deus, a gente sabe que quem tem que dirigir é Deus, né? Tem a obra de feno, madeira e palha, né? Que é a obra feita humana, independente de Deus. Mas Deus quer uma obra dirigida por Ele, bem, na dependência dele, que é a obra de ouro, prata, pedra preciosa, né? Então é importante a gente saber, eu fui chamado por Deus, Ele me escolheu, Jesus disse que foi Ele que nos escolheu, né? Nos trouxe para a igreja, nos salvou, mas para quê? Por que Ele me chamou e me salvou, né? Que Deus tinha um plano. E qual é o plano de Deus? Implantar o reino dele na terra, né? Mas para implantar o reino da terra, tudo começa dentro de mim. Jesus tinha falado isso lá para os fariseus, né? O reino está dentro de ti. Quer dizer, a obra de implantação do reino de Deus tem que começar dentro do homem. Então, nós que fomos chamados somos os primeiros que recebem essa obra, né? Nós recebemos, então, a implantação do reino dentro de nós. Mas não basta, eu não posso me preocupar só comigo, né? Que o objetivo de Deus é implantar o reino dele na terra, em toda a terra, todo mundo. Então, nós temos que ser usados, então, nós temos que ser usados para implantar o reino dos outros. Como é que a gente vai implantar o reino dos outros? Através do Evangelho, né? O Evangelho do reino. Então, nós temos que... Isso aí tudo é realidade espiritual, né? Então, se eu vim para a igreja, não é simplesmente para resolver meus problemas, né? Isso são as coisas acrescentadas. Eu vim para a igreja para ser usado por Deus. Deus tem um propósito. E me chamou para servir Ele, né? Na verdade, a gente se torna um soldado de Deus. Que nós estamos numa guerra. Para implantar o reino aqui, tem que tirar as trevas, né? As trevas têm que sair. E as trevas primeiro têm que sair de dentro das pessoas, a começar por nós mesmos, né? Então, falando então hoje da importância de eu ser operante, né? De eu me preocupar com a obra de Deus, a obra única de Deus, que é implantar o reino dele na terra, né? A obra única de Deus foi o que Jesus falou, né? A obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. O que quer dizer, então, creiais naquele? Que a obra de Deus envolve fé, não é razão, né? Eu tenho que buscar Deus, eu tenho que ter dependência de Deus. Toda obra é pela fé, não é pela razão, né? E uma passagem que mostra muito isso, vamos ler ela aqui, acho que a gente leu no começo, mas vamos ler de novo, é João 15:16. Aqui Jesus abre bastante sobre a obra de Deus. A obra de Deus envolve, então, a gente se preocupar também com as pessoas, né? Com os perdidos, com os necessitados. Amém? Vamos ver, então, João 15:16. Então, a primeira coisa que Jesus falou aqui, testifica que a gente está falando, tem uma escolha. Jesus nos escolheu, né?
Então ele fala bem claro aqui, não fostes vocês que me escolheram, né? Não foi tu que me escolheu, né? Não foram vocês que escolheram a mim, pelo contrário, eu escolhi a vocês. Então Jesus nos escolheu, né, irmãos? E tudo é na misericórdia, não tem nenhum mérito nosso. Jesus escolheu, né? Agora, ele nos escolheu. Para quê? Eu escolhi a vós outros e vos designei. Opa, tem uma designação aqui, né? Então aqui fica bem claro que nós fomos chamados, mas ele escolheu, foi ele que nos escolheu, já é assim um grande mérito, a gente deve agradecer muito a ele pela escolha, né? Por ele ter nos escolhido. Nós não merecíamos nada, ele nos escolheu. E deu uma designação. Fomos designados para que vades e deis fruto, né? Então nós temos que dar fruto, né? Amém? E se eu vou olhar todo João 15, a gente sabe ali que para eu dar fruto eu tenho que estar ligado na videira, né? Eu tenho que estar recebendo a seiva, então aí envolve o Espírito Santo, né? E a sequência aqui, o vosso fruto permaneça. Ele não quer obra de feno, palha e madeira. Ele quer a obra feita, né? Ouro, prata, pedra preciosa, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, ele vou-lo conceda. Se eu tiver em total harmonia com Deus, né? As minhas orações são todas atendidas, porque eu estou orando conforme a vontade de Deus. Né? Então é comum a gente vir para a igreja pelas obras que o Senhor vai acrescentar. Né? E olha a sequência desse versículo, né? A sequência do versículo. Então, aqui falou em fruto. Então, só comentar mais uma coisinha antes de passar para a sequência. O primeiro fruto do Espírito é o amor. Amém? O primeiro fruto do Espírito é o amor. Jesus disse que nós temos que dar fruto. Temos que frutificar. Então, tudo começa pelo amor. Vamos ver o 17, então. O que Jesus falou aqui, né? E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amar uns aos outros. Uma coisa que mais Jesus falava, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Né? Te preocupa com o próximo. Bem? Então, a importância que tem de eu estar me preocupando em amar o outro, né? E o que tem de mais importante, que mais eu posso fazer, a demonstração do meu amor pela pessoa, né? Eu levar Cristo para as pessoas, eu levar a salvação para aquela pessoa. Amém? Então, a preocupação que eu tenho que ter com os perdidos, né? Amém? Então, nós temos que ter essa consciência. Hoje foi falado bastante no Café com Cristo. Eu me preocupo com os outros, eu estou pensando só em mim, nas minhas coisas, nos meus problemas, né? Vamos ver o Mateus 6,33 ali. É sempre bom a gente ver esse versículo, né? Que aqui mostra o segredo, então, das coisas começar a funcionar, né? Amém? Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, quer dizer, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, a gente luta muito pelos acréscimos, né? Mas o Senhor quer o quê? Busca em primeiro lugar o reino. Te coloca na posição que Deus deseja, né? Aí o resto ele vai acrescentar. Vamos ver aqui agora um pouquinho também dos Tessalonicenses. É uma igreja que foi muito elogiada aqui. 1 Tessalonicenses 1, vamos ver aqui a partir do 2. Essa igreja aqui, apesar de todas as provas e tribulações, era uma igreja que realmente ela fazia a obra de Deus. Ela se preocupava, né, com a obra. Olha o que fala aqui. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, versículo 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Então, a nossa fé tem que operar, né? Não é o que falava ali? A fé sem obras é morta. Se eu tenho fé, mostra as obras, né? As obras têm que ser resultado da fé, mas tem que existir também as obras, né?
Amém? Então, aqui eles eram elogiados, aqui, né? A operosidade da vossa fé. Eles realmente colocavam em operação, né? Ó, da abnegação do vosso amor. Aqui o fruto, primeiro fruto do Espírito, o amor, né? E da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, eles tinham a firme esperança em Jesus Cristo. Quer dizer, esses irmãos tinham realidade espiritual. Eu acho que o grande problema nosso é quando a gente sai da realidade espiritual. A gente começa a olhar só para as circunstâncias, se preocupar só com as coisas acrescentadas, que as coisas acrescentadas não estão sendo como eu quero. A minha fé pede a operosidade, né? A operosidade aqui, né? Ela não se torna mais operante. Eu cesso de produzir para o reino, né? Eu tenho que ter uma produção para o reino de Deus. Hein? Ó, e o versículo 4, vamos ler. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Reconheceu que eles eram realmente eleitos de Deus. Ó, o versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção. Assim como sabeis, ter sido o nosso procedimento entre vós. E por amor de vós, os seis, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra. Então, que ver? Então, eles olhavam para Paulo, né? Porque Paulo era o exemplo, naquele tempo não tinha um evangelho que nem hoje, né, irmãos? E olhavam para os ensinamentos de Cristo, do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação. Olha aqui, né? Com alegria no Espírito Santo. Aquela igreja passou muita tribulação, eles foram muito perseguidos. Tessalonicense, ele era um povo, né, grego, né? Os gregos eram idólatras, eles tinham um monte de tradições demoníacas, e eles se converteram no meio de um povo assim, né? E aí, né, no meio da idolatria tinha os convertidos, os que criam num Deus só, né? Que criam em Jesus. Imagina como é que foi, né? Como eles sofreram. Toda pessoa que é do Senhor, quando se converte, né, sempre tem aqueles que vão perseguir. Eu, pelo menos, sofri perseguição, não que nem os tessalonicenses, lógico, mas aquela perseguição velada eu senti, né? Amém? Ó, vamos ver o versículo 7 aqui. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia, na Macedônia e na Caia, né? Que beleza, né? Os irmãos, então, eles foram um modelo, porque eles sofreram, eles foram perseguidos, e eles não deixaram, então, de perseverar, né? Eles tinham uma fé que operava, amém? Então, foi falado, pode fechar ali. Então, foi falado bastante, assim, a importância que tem de eu me preocupar com as pessoas que necessitam de Cristo hoje, né? Me preocupar, de repente, com o meu vizinho, pessoas que estão doentes, né? As pessoas que estão passando por provas, por tribulações, tudo isso envolve o amor, que é um fruto do Espírito, que vem de Deus, né? E tudo começa, então, com esse primeiro fruto do Espírito, que é o amor. Amém, irmãos? Então, a importância da gente, vendo essa mensagem aqui, tá olhando para nós. Como é que eu estou hoje como cristão, não é? A minha fé está operando? Será que eu me acomodei? A tendência que tem da gente se acomodar, né? De não se preocupar com o outro, né? Nem preocupar com a salvação das pessoas. Isso é muito sério, né, irmãos? É um encargo nosso como igreja. A gente não pode ter uma vida cristã morna, né? Uma vida cristã que não se preocupa com os outros, que não se preocupa com o reino de Deus, né? Se acomoda e começa a contemplar somente os próprios problemas, né? Amém? Creio que essa mensagem falou bastante comigo também, irmãos, né? A gente tem que estar sempre olhando para o coração, revisando como é que a gente está. A gente não pode se tornar insensível, né? A falta de sensibilidade é muito séria. Amém? E então, a gente sabe que tem uma passagem que mostra lá que o dono da... Né, chegou lá e tinha uma árvore que não dava fruto,
vamos cortar, sabe, tá mais de ano aí, não deu fruto, né? Aí o outro intercedeu a Jesus ali, né? Não, vamos dar mais um ano aí, deixa eu adubar, deixa, né? Vamos cercar, mais um ano aí, se não der fruto, aí corta, vai dar mais um tempo, né? Então a gente vê ali que tem um tempo também para o fruto, né? Então a importância que tem da gente ter essa consciência. Para tudo tem um tempo, irmãos, né? E o tempo é algo muito que passa muito rápido. Então nós não podemos perder essa noção, essa realidade espiritual das coisas e ter essa preocupação, né? Que a minha fé seja uma fé que opere, que seja viva, né? Que eu me preocupe com a obra de Deus, que eu me preocupe se alguém que Deus possa usar, né? Na obra dele. Amém, meus irmãos? Mas abrir para vocês também, possam compartilhar, esse é um tema bastante interessante, né? Eu creio que mais irmãos podem também, aí hoje tem um bom número de irmãos, aqui deu um problema no início, com o som, mas graças a Deus logo se resolveu, né? Temos aqui o Zé Marcondes, a Elizabeth, a Núbia, a Francinete, o irmão Sullivan, o Marcos, tem aqui a irmã Luzia, e sem falar no Christian e a Nora que estão aqui no estúdio, né? Amém? Quem quer compartilhar um pouquinho? Como é que está a obra aí, né? A obra do Senhor. Tá que eu estou muito olhando somente para o meu umbigo, né, irmão? Olha a tendência, né, que a gente tem de repente olhar para os meus problemas, para o meu isso, para o meu aquilo, e esquecer, né, que Deus quer que eu abra, né, que fure a bolha, que eu não fique pensando só nas minhas coisas, né, irmãos? Hein? Então, como é que estamos? Quem quer compartilhar um pouquinho? Está aberto para vocês também. Bem, bom, pode ficar aberto, depois vão ter mais alguém que quer. Ah, irmã, pode compartilhar, irmã. Quero compartilhar com os irmãos aqui no Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 11, né, que fala muito sobre a fé, né? Eu achei muito interessante essa passagem de hoje, né, que a gente só ama as pessoas, a gente só vai amar as pessoas realmente em espírito e em verdade, se realmente, em primeiro lugar, a gente amar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, né? E para a gente colocar Deus, para a gente amar a Deus, a gente precisa de ter fé. Como disse aqui, irmãos, Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se vê. Então, amém, irmãos? Olha só que poderosa essa palavra é. A gente temos que entender essa palavra profundamente. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A gente espera, por quê? Porque a gente tem fé que aquilo vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, né, ela é o quê, irmão? De fato, a gente não pode ver a fé. A gente não pode, não tem como a gente ver a fé. Mas a gente sente aquela fé e a gente sente que o que a gente pediu em espírito para Deus, aquilo vai acontecer, né? Aí no mesmo capítulo, irmão, no versículo 6, diz assim, ó, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha, gente, que poderosa a palavra tem poder. Então, sem fé, irmãos, como é que eu vou crer que Deus existe? Não tem como, porque a fé vem do próprio Deus. Então, eu tenho que crer em Deus para mim ter fé. E olha só mais aí, né? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o busca. Olha que tremendo, irmãos. Então, irmãos, como é que eu vou amar uma pessoa se eu não acredito em Deus? Eu acredito em tudo que é do mundo, mas não acredito nas coisas de Deus. E assim, irmãos, é uma vergonha para nós cristãos hoje em dia.
que a gente, irmãos, estamos colocando muitas coisas e pessoas na frente de Deus. E a gente acaba deixando de dar crédito à palavra de Deus. E por isso, irmãos, há tanta contenda em nosso meio, há tanta luta, tanta batalha, irmãos. Por quê? Porque o nosso foco já não está mais em Cristo Jesus. Já não está mais em Deus. O nosso foco está em quê, irmãos? Em novelas, em filmes, em séries, em trabalhos, né? Em amar as coisas do mundo. Essa é a verdade, irmãos. E aí acontece tanta coisa na nossa vida justamente por causa disso, irmãos. Porque a gente não estamos fazendo cumprir o Mateus 6,33. Que eu tenho que colocar o reino e a sua justiça em primeiro lugar. Irmãos, colocar o reino em primeiro lugar e a sua justiça é colocar Deus em primeiro lugar. Porque quando eu coloco Deus em primeiro lugar, meus amados, as demais coisas vão ser acrescentadas. O que será as demais coisas, irmãos? Deus sabe de tudo que nós necessitamos. E nós, irmãos, não temos colocado o reino em primeiro lugar. Essa é a verdade. Muitas vezes a gente se sente o tal, porque a gente sabe orar, porque a gente sabe cantar, porque a gente sabe pregar bonito. De que adianta a gente ter conhecimento, mas não tem prática, irmãos? Como foi dito aí, sem fé, né? A fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta, irmãos. De que adianta eu falar tanto em Deus e eu não viver aquilo? De que adianta eu falar tanto no amor de Deus e ter uma pessoa necessitada ali e eu não vou lá? De que adianta eu falar tanto em Deus e tiver um vizinho, uma vizinha doente, um amigo, uma amiga doente, um irmão, até um próprio irmão da igreja doente, e eu não vou lá fazer uma oração? Que fé é essa, irmãos? Que obras é essa? Não existe, irmãos. Quem ama a Deus, teme a Deus e obedece a sua palavra. Quem ama a Deus, vive por Deus, respira por Deus, age, né? Deixa Deus agir através da gente. Então, irmãos, que nós viemos, irmãos, colocar Deus em primeiro lugar, que nós viemos colocar o reino, as coisas de Deus em primeiro lugar, porque as demais coisas vão ser acrescentadas. As demais coisas pode ser minha saúde, pode ser algo que eu preciso na minha família, pode ser uma casa, qualquer coisa, um sonho. O que Deus sabe que você necessita, o que eu necessito. Quando eu colocar Deus em primeiro lugar, aquilo vai vir. Mas não porque eu quero mais. Porque o meu foco vai ser Cristo. A minha vontade vai ser fazer a vontade de Deus. E aí Deus vai dizer, ó, o meu filho está merecendo. A minha filha está merecendo, então eu vou dar. Mas é por méritos, irmãos. É por méritos. Deus sabe quando a gente realmente, né, a gente está obedecendo. Porque tem muitos na igreja, tem muitos lobos na igreja revestidos de ovelhas. Então, que nós viemos pedir discernimento a Deus, para que nós viemos realmente ver quem realmente está servindo ao Senhor ou está servindo ao mamão, que é as coisas do mundo. E vamos nos voltar para Deus, irmãos. Vamos sair da incredulidade, vamos sair da frieza espiritual, porque o foco do diabo é isso. É nos tornar incrédulos da palavra. É deixar de acreditar no poder, no agir de Deus na nossa vida, para que nós viemos, irmãos, cair em espírito. Mas que nós viemos estar ligados na videira, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e dê discernimento com a palavra, em nome de Jesus. Obrigada. Amém, meus irmãos. Então, agora, compartilhar. Amém. Então, vamos abrir em 1 João, capítulo 5, do 1 ao 3. Então, diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, aqui, primeira coisa, né? Todos nós só estamos no corpo quando a gente crê que Cristo, né? Jesus é o Cristo, é o Salvador, né? O Messias, que nasceu de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, que ama a Deus, também ama
a Cristo, ao que dele é nascido, e todos os demais que também nasceram de Cristo. Né? Então, nós temos que amar uns aos outros também. Versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, como é que eu sei que eu amo o meu irmão? Quando eu cumpro aquilo que Deus disse. Se Deus me manda parar de julgar, eu paro de julgar. Se Deus me manda eu perdoar, eu perdoo. Se Deus manda eu amar o outro, eu amo o outro. Então, se eu estou obedecendo a Deus, então eu estou amando os meus irmãos. Agora, se eu não estou obedecendo, eu não estou amando. Versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Esse guardar aqui não é o guardar numa gaveta, é praticar. Guardar é eu colocar em prática. É eu fazer aquilo que Deus manda. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Amém? Então, aqui mostra, né, que aquele que ama a Deus não acha difícil, não acha penoso fazer o que Deus manda. Ele obedece, né? Então, nós precisamos fazer aquilo que Deus manda, né? 1 Pedro 1:22. Então, diz assim, ó, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então, para eu me santificar, para eu purificar minha alma, eu tenho que obedecer à verdade, eu tenho que obedecer os mandamentos de Deus, obedecer a Cristo. Né? E sempre tendo em vista o amor pelos irmãos, um amor não fingido, não aquela coisa, oi, irmão, como vai? Né? Tudo bem? Né? Mas aquele amor de estar, né, sendo suporte para o irmão quando ele está mal, edificando ele através da palavra, né, ouvindo e prestando ouvido para ele, né? Então, é colocar em prática aquilo que eu conheço da palavra, né? Então, um amor de coração, uns aos outros, ardentemente, né? Então, é colocar em prática. Isso é obra de Deus. Quando eu coloco em prática as coisas que Deus me manda, eu estou praticando, né? Tiago 1:21. Então, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Então, dentro de nós tem ainda muita impureza, tem muita coisa que não é pura ainda, tem muita coisa que a gente trouxe do mundo, né? E acúmulo de maldade, tem coisa que a gente pratica e a gente nem sente. O julgar, por exemplo, às vezes a gente nem percebe, quando a gente vê, já saiu, né? Por quê? Porque é muita maldade acumulada dentro de nós, a gente nem nota, né? Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. Então, eu tenho que ouvir a palavra do não julgar e me analisar e acolher essa palavra. Realmente, eu ainda julgo. Então, Deus tem misericórdia de mim, me capacita, agora está rejeitando essa natureza julgadora que tem em mim, né? Por quê? Porque a palavra ela é poderosa para salvar a nossa alma. Mas não adianta só eu ouvir, eu tenho que praticar. Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então, quando eu começo a colocar a palavra em prática, eu estou fazendo a obra. E as pessoas vão olhar para nós e vão ver que essa natureza ela não é nossa, ela é de Deus. Né? Porque se eu estou praticando aquilo que Deus diz, esse mérito não é meu, é o Cristo em mim, é o Espírito em mim. Agora, se eu só ouço e na hora da prática eu faço as coisas que eu aprendi no mundo, acontece o que está escrito ali, ó, eu estou enganando a mim mesmo. Né? Agora, versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. Então, a palavra, ela não vem para me colocar na régua, para me escravizar. Ela vem para corrigir o meu coração quando eu me disponho, né, a praticar a palavra, a ser transformado por ela. Né? Então,
a lei perfeita da liberdade, e nela persevera. Eu tenho que perseverar na palavra. Não deu certo, não consegui fazer o que Deus disse, vamos de novo, vamos perseverar, né? Não sendo ouvinte negligente, quer dizer, eu tenho que ouvir e eu tenho que ser operoso praticante, eu tenho que operar e praticar agora o que eu ouvi, né? Então, se eu fizer, se eu não só ouvir, mas eu praticar, eu começar a botar em operação a minha fé, o que diz aqui? Eu serei bem-aventurada no que eu realizar, porque é Deus quem vai me tornar mais do que feliz, vai me abençoar, porque eu estou praticando a palavra dele. Vamos abrir lá em Jeremias 1,12. Vamos ver o que diz Jeremias 1,12 sobre a palavra de Deus. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu quem? O Senhor, né? Deus, velo sobre a minha palavra, eu cuido, para que a minha palavra seja cumprida, para a cumprir. Então, se eu começar a praticar a palavra, Deus vai cumprir tudo aquilo que a palavra promete na minha vida, vou começar a vir as bênçãos para a minha vida. Mas não adianta só eu ter o conhecimento da palavra, eu tenho que conhecer e colocar em prática. Ser um operoso praticante da palavra. Amém? E aí eu começo a receber a transformação de Deus na minha vida, as bênçãos de Deus, né? Amém? Amém, irmãos. Então, lembrar que nesse fim de semana nós temos encontro, né, micro-regional lá em Brasília, né, encontro em Brasília, e o tema vai ser o cristão e a depressão, né? Um tema sempre interessante. O cristão e a depressão é o tema, então, do encontro micro-regional que vai acontecer em Brasília no próximo sábado. Lembrando que sempre na sexta-feira já tem um culto de recepção, né, que começa às 20 horas. O encontro é 14h30, 2h30 da tarde, né? Lembro também, se tu está assistindo essa live, tu gostou da mensagem, né? Não se inscreveu no canal? Inscreve no canal. Isso é importante para o canal, né? Quanto mais pessoas inscritas, mais o canal se torna relevante, mais o YouTube vai divulgar esse canal, né? E o objetivo do canal é a pregação do Evangelho do Reino. Esse Evangelho será pregado por todo mundo, né? Para testemunhar a todas as nações. Então, virá o fim. Mateus 24:14 fala isso. Então, a importância que tem pregar o Evangelho do Reino, né? Então, e se tu gostou, curte, né? Curte a mensagem, curte o vídeo, faz um comentário, né? É importante ter um comentário também, compartilha com outra pessoa, sente de repente que outra pessoa, um amigo teu que seria importante ouvir essa mensagem, compartilha com ele, né? Tudo isso vai fazer bem para que o canal se torne mais relevante. Amém, meus irmãos? Mas estamos finalizando, então, a nossa live de hoje. Amanhã voltamos, 19 horas. Pedir, então, para a nossa irmã Núbia fazer a oração final, encerrando a nossa live de hoje. Nossa irmã Núbia. Amém, irmão. Vamos orar. Amado Deus, poderoso Pai, queremos te agradecer por mais uma live, por todas compartilhar nessa noite maravilhoso. E agora nós só podemos colocar em prática para a tua palavra, que o Senhor venha estar nos dando essa força aí, para que a gente venha estar vivendo ela. E a palavra do Senhor venha estar se cumprindo na nossa vida, em nome de Jesus. Pai, eu oro também por todas as pessoas que participam dessa live, que o Senhor venha fortalecer cada irmão, em nome de Jesus, que eles perseverem na tua palavra, Pai, todo dia. E que mais pessoas novas possam estar entrando também na live para estar assistindo, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, fica conosco nessa noite e amanhã tem mais live, que o Senhor venha estar abençoando a live de amanhã também. Meus irmãos, Deus abençoe, então, a cada um de vocês, irmã Núbia, irmã Francinete, irmã Luzia, o Sullivan, irmão Marcos, Deus abençoe, meu irmão, irmã Elizabeth, irmão José Marcondes. Todos aí. Amém. Amanhã a gente se vê de novo. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, irmãos. Deus Amém. abençoe.